Olá, alunos e alunas de filosofia. Estamos falando sobre consciência e queremos, a partir desse momento, observar modos de expressões de consciências. Falando um pouco da consciência mítica, da consciência religiosa, da consciência intuitiva e da consciência racional. Entendendo também que a palavra consciência deve nos remeter à ideia de uma ciência, consciência, um saber, é ser portador de um saber. E vimos que esse saber é um saber de si mesmo e um saber da realidade. Há um processo em que a inteligência, a cognição humana, pensa a si mesmo e pensa a realidade. Esse pensar da interioridade humana faz parte daquilo que o ser humano deve fazer para uma boa noção de antropologia, mas também o ser humano precisa compreender a realidade que o cerca e onde ele se insere. O nexo entre essas duas possibilidades de conhecimento, o conhecimento de si, o conhecimento exterior, o conhecimento da realidade, é o caminho seguro para a formação de uma consciência crítica. Mas existem modos de expressões de consciência. E aqui não há nenhum sentido de hierarquia, nenhum sentido de demérito de uma em relação à outra. Todas as formas de consciência fazem parte daquilo que o humano é, daquilo que o humano processa no mundo, daquilo que o humano significou e significa em termos de realidade pensante do mundo que o cerca e do mundo e que ele, o humano, vivencia. A primeira manifestação de consciência que quero agora nessa hora frisar e estabelecer algumas observações é a consciência mítica. Vem da palavra mito. Aqui não é consciência mística, é mítica. Então, uma coisa é o elemento mítico e outra coisa é o elemento místico. O elemento místico será visto dentro do contexto da consciência religiosa. Aqui é uma questão do mito. O mito, que é uma forma de pensamento apoiado no exercício de imaginação e alicerçado dentro de uma dinâmica de tradição, que não coloca a razão autônoma como elemento fundamental e decisivo para saber o que sabe. O mito se contenta em ser um exercício poético, de exercício imaginativo, e o mito também está abraçado ou está determinado pela tradição. E aí ele cumpre um papel interessante e importante de definição das coisas, até que uma forma de conhecimento mais elaborada, seja ela filosófica ou científica, pode substituir um mito num papel mais preciso e decisivo de interpretação da realidade. Então, o mito é essa pressuposição, de um lado, cognitiva dentro de uma cultura, normalmente das culturas mais primitivas, que aborda a realidade, dá um sentido a essa realidade, comunica esse sentido de realidade e todos criam um senso comum através do mito de entendimento do que essa realidade é e como ela deve ser compreendida, quais os seus valores positivos e significativos para aquela experiência social, para aquela experiência civilizatória. Mas o mito também pode ser concebido, dependendo do contexto da sua expressão, como alguma coisa que está ligada ao falseamento da realidade. Pensemos, por exemplo, na questão do mito da superioridade racial. Então aí a palavra mito estaria claramente denunciando a presença de uma falácia, de um equívoco, de uma manifestação de absurdo e de irracionalidade. Essa consciência mítica, portanto, dentro, sobretudo, do primeiro momento reflexivo que propus, que é aquela experiência cultural dos povos mais primitivos, ela é muito legítima e faz parte da história do pensamento da humanidade e construiu manifestações de pensamento extraordinárias ao longo das eras, como uma abordagem poética, de imaginação, de expressão de arte, de símbolos acerca daquilo que a realidade é, e tem o seu valor e tem a sua importância. Um outro tipo de consciência importante de ser analisada, de ser colocada, é a consciência religiosa. Essa consciência religiosa tão forte no mundo, são muitas as religiões e a força delas ainda é significativa no espaço das vivências sociais, mesmo no Ocidente, que teve todo o seu impacto de secularização, ainda assim está aí a religião presente, formando consciências e elaborando formas de interpretação do mundo
e construindo espaços de relação ou de relações sociais. Então, a consciência religiosa, ela se constitui, ela tem uma marca, tem um estigma, tem uma especificidade nela, ela se constitui com base na autoridade de um poder sagrado. Esse poder sagrado pode estar inerente ou se expressa através de um livro sagrado, ou então os ritos estão indicando dentro de uma vivência religiosa como aquele sagrado deve ser entendido, como ele deve ser acessado, como ele deve ser cultuado e qual o grau de obediência que se deve ter a ele. Normalmente é um grau de obediência máxima. A obediência maior do fiel no contexto da sua vida social é reservada normalmente para aquilo que significa o poder religioso dentro da sua visão de religiosidade, ou dentro do seu grupo de religião, ou dentro da sua perspectiva aí religiosa. Então, essa consciência religiosa, ela se faz a partir desse elemento da existência de uma dimensão do sagrado, de uma dimensão de sacralidade. E tudo aquilo que é sagrado entra na experiência e no olhar desse fiel como um elemento superior, que ocupa o espaço maior da sua hierarquia de visão de mundo, de tal maneira que a sua visão de mundo será sempre, de alguma maneira, marcada, influenciada por essa experiência que ele tem com uma determinada manifestação do sagrado, seja qual for o contexto de religiosidade que ele vivencia, seja no contexto do islamismo, no contexto do cristianismo, do hinduísmo, qualquer que sejam esses contextos, eles são produtores de uma cosmovisão, de uma forma de entendimento da realidade presente e da realidade que estaria ao alcance somente daquele que adere à fé e pode compreender melhor os seus segredos, mistérios e significados. Então, essa consciência religiosa é uma consciência que também faz parte do mundo humano, faz parte da sociedade humana. Há também uma consciência intuitiva. Essa consciência intuitiva é um saber imediato, sem mediações de abordagem científica. É aquela percepção do dia a dia, do cotidiano que se tem das coisas. E se cria toda uma sabedoria popular e ditados populares para dar conta das experiências da vida. Todos os seres humanos rapidamente se inserem nessa consciência intuitiva, porque ela está ali permeando as relações cotidianas, está ali o tempo todo nos espaços sociais como um todo, de tal maneira que um grupo social ou uma comunidade, logo todos assimilam aquela forma de compreensão da realidade, das questões e das coisas que o grupo ou que a sociedade estabelece como sendo aceitável e verdadeiro e passível de ser adotado como forma correta de viver a vida, de pensar a vida. Mas há também a consciência racional, que é uma consciência analítico-científica. Essa consciência é um tipo de consciência típica da ciência. A ciência construiu um conhecimento a partir das experimentações que a inteligência faz com a realidade, e dessas experimentações com a realidade extrai um sentido explicativo do que a realidade é, e também a questão da consciência, da ação de pensamento filosófica. A filosofia aí como uma espécie de abstração teórica que faz um exercício lógico de aprofundamento racional para compreender a vida e explicar melhor o seu sentido, e para oferecer uma crítica à forma de saber ou às formas de saberes que não estão adequados na compreensão da realidade. Então, tanto filosofia com a sua especificidade de ser, a ciência com a sua especificidade de ser, fazem parte desse tipo de consciência racional, analítico, científica.